Pai, nós cremos, ó Deus, que aquilo que os nossos olhos ainda não viram, que os nossos ouvidos ainda não ouviram e que ainda nem chegou ao nosso coração, é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. É como nós louvamos agora: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Tem promessa de Deus para a tua vida. A promessa de Deus, ela se cumpre na vida do servo de Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, creia que esse Deus, ele é poderoso para abençoar a tua vida. Creia que a promessa, aquilo que Deus falou que daria para você, aquilo que você recebeu da parte de Deus, Deus é poderoso para cumprir. Aquilo que os nossos olhos ainda não estão vendo, creia que Deus já liberou a bênção para você. Aquilo que os teus ouvidos ainda não ouviu, aquilo que ainda não chegou ao nosso coração, são as bênçãos, as dádivas, os presentes que Deus tem preparado para você. Meu Deus, olha para cada pessoa que veio aqui hoje, cada pessoa, meu Pai, que ouve esta pregação através do YouTube. Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor possa agir na nossa vida e que nós possamos contemplar, que nós possamos ser como Abraão, que nós possamos ser como Josué e Caleb, ver a terra prometida, contar as estrelas dos céus e receber do Senhor a vitória, a bênção, aquilo que é nosso por herança. Nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Pai, que a tua prosperidade, a tua vida abundante, ela venha sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte, que é para Jesus. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz do Senhor Jesus, amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Você que está nos acompanhando aqui também através, em nome de Jesus, do YouTube, que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos aprender um pouco, uma linguagem que se usa muito aí fora, network, nada mais é do que uma comunicação, a gente saber se comunicar pessoalmente, a gente saber se comunicar também com outras pessoas. Isso é importante, faz toda a diferença na nossa vida para que possamos alcançar a prosperidade que é dom de Deus. Hoje eu quero falar de uma viúva, lá no livro de 2 Reis, capítulo 4. Quem trouxe a Bíblia, vamos abrir lá, 2º livro de Reis, capítulo 4. Quero falar um pouco sobre essa viúva. 2º livro de Reis, capítulo 4. Essa mulher nos dá um exemplo. Primeiro, que essa família era uma família temente a Deus. O marido era um servo de Deus, a esposa, os filhos, eles eram pessoas que temiam ao Deus Todo-Poderoso. E não apenas serviam a Deus, mas eles eram também pessoas de uma boa relação. A gente sabe que tem pessoas que às vezes ela serve a Deus, mas ela não tem uma boa relação com as pessoas. Às vezes ela não sabe se comunicar, ela não sabe se expressar, e muitas das vezes isso leva a pessoa a ser uma pessoa ignorante, arrogante na sua comunicação. E a gente precisa, irmãos, nós precisamos aprender, ou seja, a nos comunicar como cristãos, como servo de Deus, e principalmente
a dar um bom testemunho do nosso Senhor Jesus. Amém? Olha o que diz a Bíblia, irmãos, diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, olha o que ela diz, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhes serem o quê? Escravos, ou servos ou escravos é a mesma coisa. Olha o que esse texto ele está falando, irmãos. A Bíblia fala que havia uma viúva, e essa viúva perdeu o marido. Quer dizer, ela ficou sem saber o que fazer, porque, querendo ou não, o marido, cabeça, era ele, ou seja, que sustentava o quê? A casa. Era ele que pagava as contas, era ele, ou seja, que cuidava dos filhos, que cuidava da casa, que cuidava de tudo. Então, quando ela perdeu o marido, esta mulher falou: olha, teu servo morreu, eu tenho meus 2 filhos, e agora nós temos dívidas, contas a serem pagas, e eu não tenho como pagar. Eu não trabalho, eu não tenho dinheiro, e os credores estão vindo para levar os meus 2 filhos, porque eles serão, ou seja, entregues para que a dívida seja o quê? Paga. Quem é pai e mãe aqui? Ou seja, a pessoa que é pai e mãe, imagina, ou seja, os credores vão vir para levar, porque naquele tempo era assim, ou seja, se eu não tinha dinheiro, então seus filhos irão trabalhar para mim. Então os credores estavam vindo para levar os filhos desta mulher para trabalhar como servos, como escravos. Mas o Eliseu, o homem de Deus, olha a importância de você ter um homem de Deus na sua vida, profeta de Deus, ungido de Deus, para te abençoar. Eliseu disse assim para ela, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Primeira coisa, irmãos, que a gente olha para esse texto, Eliseu, ela conta o problema, ela apresenta o problema para o homem de Deus, e o homem de Deus, ele pergunta: mas o que eu posso fazer por você? A gente precisa entender, irmãos, que nem tudo está o quê? Perdido. Nós precisamos entender, ou seja, que Deus é poderoso para colocar homens de Deus, pessoas de Deus em nosso caminho para nos abençoar. Então o homem de Deus pergunta para ela: mas o que eu posso fazer por você? Aí ele pergunta: mas o que você tem em casa? Sabe o que ele está querendo dizer? O que você sabe fazer? Ou o que você tem hoje, ou seja, para fazer? O que você tem hoje na sua casa? E essa pergunta, ela serve para nós também. Como é que está, por exemplo, a minha vida financeira hoje? Como é que está, ou seja, a minha vida hoje? O que eu tenho? O que eu posso fazer? Às vezes a nossa vida, irmãos, pode estar igual a desta viúva. Ela não tinha nada. Ela disse: olha, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho na minha casa é uma botija de azeite. Era a única coisa que ela tinha. Mas nós precisamos entender que para Deus fazer o milagre, para que o milagre de Deus seja gerado na nossa vida, nós precisamos ter alguma coisa. Então a pessoa, ela precisa entender que Deus deu a ela sabedoria, Deus deu a ela talento, Deus deu a ela dom, e eu preciso saber o que eu tenho hoje, o que Deus me deu hoje, qual é o talento, qual é a habilidade que Deus me deu, ou seja, porque através daquilo que Deus me deu, é que o milagre de Deus vai ser gerado na minha vida. Então, eu não tenho nada aos olhos humanos, mas ela disse: olha, mas a tua serva tem aqui uma botija de azeite. Aí no versículo 3 ele diz assim: então disse ele: vai, pede emprestados vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Ele disse para ela: olha, você vai,
Pedir aos teus vizinhos. Olha a importância que eu falei aqui de network, de você ter uma boa relação, uma boa comunicação. Uma coisa que a gente precisa entender, irmãos, é que nós em algum momento da nossa vida vamos precisar de pessoas. Uma hora você vai precisar do seu vizinho, uma hora você vai, por mais que você não queira, uma hora você vai precisar de alguém. Aquele amigo do trabalho, aquela pessoa que trabalha com você, ou seja, do teu patrão, o patrão vai precisar de você, você vai precisar dele, ou seja, uma hora ou outra nós vamos precisar da ajuda de alguém. E olha a importância de você ter uma boa relação, porque, por exemplo, se eu sou o teu vizinho, eu não te dou bom dia, eu não falo com você, eu não olho nem na sua cara, aí de repente eu vou lá, bato na sua porta, falo assim: ô dona Maria, seu João, estou precisando de uma vasilha, você me empresta? Você pode ter 1000 vasilhas, você não vai me emprestar. Ou seja, a gente precisa ter uma boa o quê? Relação com as pessoas, porque a hora que o meu vizinho, aquela pessoa precisar, ou seja, você vai emprestar, você vai ter maior prazer, alegria em emprestar para aquela pessoa. A gente sabe que tem gente que você empresta e nunca mais vê, né? Quer dizer, mas aquele casal, aquela família, era uma família honrada, eles eram pessoas assim, ou seja, que os vizinhos eram vizinhos agradáveis, pessoas fáceis de lidar. Então, quando ela saiu de porta em porta para pedir, ela conseguiu muita vasilha. Não foram poucas vasilhas que ela conseguiu, porque o homem de Deus, ele disse assim: olha, pede vasilha, mas não pede pouca não, pede muita. Sabe por quê? Porque a bênção vai ser grande na tua vida. Olha o que Deus, irmãos, ele fala para a gente hoje. Deus, nós precisamos estar preparado. A vasilha é você estar preparado, porque azeite significa prosperidade, bênção de Deus. Quer dizer, Deus vai mandar a bênção, mas aonde que Ele vai colocar essa bênção? Precisa ter um lugar. Quer dizer, Deus vai prosperar, a bênção vai ser transbordante na minha vida, mas aonde que Ele vai colocar? E outra, como que eu vou usar aquilo que Deus está entregando nas minhas mãos? Como é que eu vou usar? Ou seja, Deus vai me dar, a bênção vai transbordar, mas como é que eu vou usar? Eu preciso também entender isso, porque às vezes eu quero a bênção, eu quero a prosperidade, mas às vezes eu não tenho a vasilha, às vezes eu não estou preparado para o tamanho da bênção que Deus quer entregar nas minhas mãos. Mas eu creio que hoje Deus está preparando você. Quem crê nisso? Amém? Eu não tenho nada, a viúva disse, eu não tenho nada na minha casa, apenas um pouco de azeite. Mas o profeta disse, então vai, pede vasilhas emprestadas, pede panelas emprestadas, porque a bênção será grande na sua vida. Aí no versículo de número 4 diz assim: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Vamos entender isso aqui, irmãos. Primeira coisa, ponto importante aqui para mim e para você. A Bíblia diz assim que ela emprestou a vasilha, mas ela não falou para que era a vasilha. Sabe por quê? Existem algumas coisas, irmãos, que Deus vai fazer na minha vida, na sua vida, que é em secreto. É apenas você e Deus. Eu emprestei a vasilha, mas meu vizinho não precisa saber agora. Ele vai saber quando se concretizar. Porque quando a bênção estiver nas minhas mãos, eles irão ver, ou seja, o milagre que Deus fez na minha vida. Então, eu vou emprestar a vasilha, eu vou emprestar, ou seja, a vasilha, mas eu não preciso contar para eles, porque o mal que nós temos é esse. Às vezes a pessoa está para receber algo, uma bênção, ou algo que ela quer, aí ela já começa a falar para todo mundo. Sabe o que acontece? Às vezes vem a inveja, às vezes vem alguma coisa. Lembra de José do Egito?
José do Egito, ele teve o sonho, ele foi todo animado, todo feliz. Eu tive um sonho, Deus me revelou que todo mundo vai se prostrar diante de mim. O que aconteceu? Quase ele morre, quase mataram ele. Quer dizer, foi vendido, passou o que passou, tudo porque ele talvez contou um sonho antes da hora. Então por isso nós temos que tomar o cuidado, irmãos. Deus vai fazer coisas em secreto na nossa vida. Então a mulher disse o quê? Ela disse, olha, entra aqui. O profeta disse, entra, fecha a tua porta, você e os teus filhos. Quem é que precisa saber daquilo que Deus vai fazer? Apenas você e seus filhos. Ou seja, aquelas pessoas que eu confio, que são íntimas a mim, que estão ali dentro da minha casa, essas pessoas aqui vão saber. Ou seja, aquilo que nós estaremos ali fazendo. Ou seja, eu preciso ter também, irmãos, eu preciso entender isso aqui, porque a nossa família, ela precisa participar daquilo que Deus vai fazer na nossa vida também. Então eu quero a prosperidade, mas quem é que está incluída nisso? A minha família, a minha casa. Ou seja, a hora que Deus me abençoar, a hora que a bênção de Deus se concretizar na minha vida, sabe de uma coisa? Quando você prospera, quando você é abençoado por Deus, teus filhos são abençoados, teu marido, a tua esposa é abençoada, todo mundo da tua casa é abençoado com o melhor desta terra. Quer dizer, não tem coisa melhor do que você ter a prosperidade e você trazer a prosperidade para dentro da sua casa. Então é maravilhoso quando nós entendemos isso. E aquela mulher fez tudo como o profeta fez, ela foi enchendo, eles foram trabalhando. É importante também a gente envolver a nossa família no projeto de Deus. Olha, o nosso projeto é esse, o meu plano é esse, e vamos orar por isso, vamos colocar diante de Deus. Então vamos trabalhar nesse projeto, porque Deus se agrada, irmãos, quando nós todos juntos trabalhamos no projeto de Deus. Lembra de Noé? Noé vai construir uma arca, ele vai construir sozinho? Não. O que ele inclui? A família dele. Ele pega ali os filhos, as noras, toda a família dele, e eles falam, olha, o projeto de Deus é esse aqui, para a gente construir uma arca. Então Noé incluiu toda a família dele, e na hora que veio o grande dilúvio, quem que foi salvo? Noé e a sua o quê? E a sua família. Então nós precisamos aprender, irmãos, que quando nós oramos em secreto, ouvimos a voz de Deus, praticamos aquilo que a palavra de Deus diz, a hora que a bênção vier, irmãos, ela não vem só para você, ela vem para você e para todos da sua casa. Então Deus é maravilhoso, irmãos, e Deus quer abençoar não apenas a tua vida, mas Ele quer também abençoar a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, amém? Quem crê diga amém, glória a Deus. Versículo 5, olha o que ele diz assim: partiu, pois, dela e fechou a porta sobre si e seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela fazia o quê? As enchia. Então o que está dizendo aqui, irmãos? O profeta, ele abençoou, mas o profeta também queria que ele se movimentasse. Profeta, Deus, ele quer me abençoar. A prosperidade, ela é dom de Deus, mas Deus não vai me abençoar se eu ficar parado, não. Deus, ele quer que você faça o que? Se movimente. Então eles entraram, eles fecharam a porta, mas eles não falaram assim, olha, Deus proverá, porque tem gente que faz assim, não, Deus proverá. Eu não estou trabalhando, pastor, estou desempregado, mas eu creio que se for de Deus, vão bater aqui na minha porta e vão me chamar para trabalhar. Tem gente que tem essa fé. Quer dizer, tem gente que acha que a pessoa vai lá na porta dela e chama ela para trabalhar. Não, Deus se agrada quando você se movimenta. Quer dizer, o milagre vai ser gerado, a bênção virá, mas eu preciso também, ele disse, olha, aqui os filhos vão encher a vasilha, você prepara, os filhos preparam as vasilhas e você vai enchendo as vasilhas de
azeite. Movimento, trabalho. Deus se agrada quando nós o quê? Trabalhamos. Deus se agrada, irmãos, e não tem coisa melhor do que você comer, desfrutar do suor do seu rosto. Então, é maravilhoso quando você entende o projeto de Deus e você põe também a sua família para colocar a mão na massa. Quer dizer, vamos trabalhar, nós queremos, então a gente não vai construir sozinho, vamos construir juntos, marido e mulher, filhos, ou seja, todo mundo trabalhando nesse projeto em nome de Jesus, amém? Porque não tem coisa melhor, irmãos, porque na hora de desfrutar, na hora de ver a bênção, olha, todos nós trabalhamos. Foi todos nós, foi um pouco de cada, um trabalhou, outro fez isso, e todo mundo se empenhou nesse propósito. Então, é maravilhoso. E olha o que diz, e o porquê que o profeta pediu para fechar a porta, porquê que o profeta pediu que houvesse ali um segredo dentro daquilo que eles estavam fazendo. Versículo de número 6 diz assim: cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite, o que aconteceu? Parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos irão viver do quê? Do resto. Por que ela não precisava contar, irmãos? Para que eram as vasilhas? Porque Deus estava trabalhando em segredo. Deus trabalha em segredo, irmãos. A Bíblia diz que quando você vai orar, você tem que fechar a porta do seu quarto e orar em secreto. Deus trabalha no secreto. Às vezes você tem um sonho, você tem um projeto, fica ali, só você e Deus. Ou seja, orando, colocando diante de Deus, Deus, meu sonho é esse, o meu projeto é esse. Irmãos, quantas pessoas na Bíblia não tinham nada? Ou seja, Deus chamou Abraão, Deus, ou seja, chamou tantos homens e mulheres de Deus. José teve um sonho e acharam que era loucura, ou seja, aquele sonho que ele teve. Então não ache que é loucura o sonho que você tem. Não pense que o sonho que você tem é inalcançável, porque não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada que Deus não possa fazer na nossa vida. Então, quando nós olhamos para essa palavra, a Bíblia está dizendo, ou seja, que o homem de Deus falou, olha, vocês já fizeram, o azeite está pronto, agora vocês vão fazer o quê? Agora vocês vão vender. Sabe o que ele estava querendo dizer? Agora você pode contar para todos os teus vizinhos para que era a vasilha, porque agora, quando ela sai para vender, ou seja, o azeite não dá para quem quer, porque todo mundo da região diz assim, olha, vai na casa tal, porque eles têm o melhor azeite para vender. Mas só que é tão maravilhoso, irmão, porque ele disse, agora vai e vende. Quer dizer, você vai vender o azeite, e olha que o homem de Deus fala para ela, honra a tua casa, paga toda a tua o quê? Dívida, todas as tuas contas. Irmãos, uma das coisas que a gente precisa aprender como servo de Deus é honrar o nosso nome, é honrar o nome da nossa casa, é honrar o nome da nossa família. Olha, o meu marido, o marido dela, como diz aqui, ele morreu, mas ele deixou dívida, ele deixou conta, e o profeta disse, olha, vai lá, então honra, ou seja, o nome da família, paga toda a tua o quê? A tua dívida. E ele disse, agora você vai pegar o resto que sobrou e você vai viver. Sabe qual é o problema, irmãos? Tem gente que quando ela começa a prosperar, ela começa a ser abençoada por Deus, ela só pensa em pagar e pagar e pagar. Não, o profeta está dizendo, olha, você vai pagar, mas você vai viver. Tem gente que não vive. Quer dizer, tem gente que não descansa, tem gente que não tira férias, tem gente, ou seja, que não aproveita, irmãos, ela só trabalha e paga, trabalha e paga, trabalha e paga, trabalha e paga. Não foi isso que o profeta disse. O profeta disse, olha, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos irão viver.
do resto. Então está dizendo para viver. O que é viver? É você desfrutar. É você, ou seja, tirar proveito também. Eu não vou viver a vida toda, irmãos, trabalhando e pagando, não. A gente precisa aprender a viver também. Eu preciso aprender, entender que a bênção que Deus dá para a minha vida, eu posso honrar os meus compromissos, mas eu também vou desfrutar, ou seja, daquilo que Deus está me dando em nome de Jesus, amém? Então você tem que pagar, trabalhar, pastor, mas eu preciso trabalhar para pagar conta, pagar dívida, sim, mas você também precisa viver, ou seja, eu não posso de maneira nenhuma achar que eu vou viver a vida toda apenas trabalhando para pagar a dívida, a conta. Eu preciso também viver, porque aquilo que Deus faz na minha vida, a provisão de Deus, ela é maravilhosa. Deus não vai te dar uma bênção só para você pagar dívida. Deus vai te dar bênção para que você possa desfrutar, viver para a glória de Deus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus, que Deus é maravilhoso. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Amém? Então, guarde esta mensagem no coração, viva. Não seja ambicioso, ganancioso. Eu ganhei, eu quero mais, preciso de dinheiro, eu quero dinheiro. Não, você precisa do dinheiro, preciso pagar minha dívida, mas eu preciso também aprender a viver em nome de Jesus, amém? A viver, isso que nós precisamos aprender. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, obrigado por esta palavra. Eu louvo o Senhor, meu Deus, por esse ensinamento de hoje, por esta palavra de hoje. Cada segunda-feira o Senhor nos entrega uma mensagem. Cada segunda-feira, Deus, o Senhor ministra algo poderoso no nosso coração. Meu irmão, Deus está entregando tesouros em tuas mãos. Deus está entregando chaves em tuas mãos. Chaves que irão abrir portas, chaves que irão fazer, meu irmão, o sobrenatural acontecer na sua vida. Esse nosso Deus é poderoso para operar, para agir na nossa vida. Às vezes você está aqui hoje e diz assim: eu não tenho nada, pastor, a não ser dívidas. Eu não tenho nada, pastor, a não ser contas. E talvez você que está aqui hoje tem medo até de atender o telefone, porque você sabe que alguém te cobrando, é alguém cobrando você e você não tem dinheiro para pagar. Mas, meu irmão, Deus quer mudar a tua história. Deus quer tirar esta vergonha da sua vida, esta vergonha da tua casa. Assim como aquela viúva, ela olhou para o homem de Deus e disse: eu não tenho nada. Quem trabalhava era o meu marido. Quem colocava as coisas dentro de casa era o meu marido. Quem pagava as contas era o meu marido, mas ele morreu. E nós estamos endividados. Oh meu Deus, eu oro, meu Pai, por cada pessoa que está endividada hoje. Seja aqui na igreja, meu Pai, seja esta pessoa que me ouve através do YouTube. Meu Deus, em nome de Jesus, envia a tua provisão agora. Envia a tua provisão, meu Pai, na vida desta pessoa que está endividada, na vida desta pessoa, meu Pai, que está desempregada, na vida desta pessoa, meu Pai, que precisa de um milagre na vida financeira. Oh meu Deus, como profeta do Senhor, como homem de Deus, eu peço que o Senhor multiplique o azeite na casa desta pessoa. Eu peço que o Senhor, meu Pai, prospere esta casa, prospere esta família. Oh meu Deus, o Senhor sabe qual é o desejo do coração de cada pessoa que está aqui hoje. Pai, nós determinamos a prosperidade, a bênção do Senhor sobre esta casa, sobre esta família, em o nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos esta casa, nós abençoamos, ó Deus, esta família.
para a glória do Senhor. Que o teu nome, Deus, seja glorificado. Oh, meu Deus, como aquela viúva, os vizinhos souberam depois do milagre que havia sido gerado em secreto. Que o Senhor possa gerar um milagre, meu Pai, dentro da casa desta pessoa. Oh Deus, que o Senhor prospere a empresa, o trabalho. Que o Senhor, meu Deus, abençoe a fonte de renda, o salário. Que o Senhor abençoe os clientes, os funcionários. Que o Senhor coloque as tuas mãos, Pai, para abençoar. Que portas sejam abertas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Você que ouviu esta palavra através do YouTube, compartilha com alguém, não deixe de compartilhar, se inscreva no canal no YouTube e coloque aí o seu pedido de oração, se você precisa de oração, que essa palavra fique guardada no seu coração, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Glória a Deus.